Nós somos a matemática do IFP, Campus Floriano. Agora, juntos em um só lugar. Canal Matemática de Primeira. Olá pessoal, sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Estamos muito felizes por poder estar iniciando nossas atividades remotas no IFP Campus Floriano e eu particularmente estou muito feliz por poder rever meus alunos, mesmo que de forma remota, mesmo que de maneira não presencial. E aí, em especial, mando um abraço a todos vocês da 4111, tá certo? Que é a minha turma da disciplina de Matemática Aplicada à Informática, tá bom? Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina, vamos mudar um pouco o nosso planejamento, porque nesse momento nós já tínhamos visto os conceitos de lógica, então nós iríamos partir para algumas atividades práticas de lógica aplicada tanto a circuitos como de lógica aplicada à programação, mas por conta da pandemia nós vamos ter que continuar com nossos conceitos teóricos, e é por isso que nós vamos estudar nesse momento matrizes, que é um conceito importante de matemática que vocês vão estudar bem mais a fundo, com bem mais profundidade no segundo ano, mas que nesse momento nós vamos apresentar alguns conceitos importantes, principalmente para vocês que vão estar pagando disciplinas voltadas à programação, tá certo? Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou e antes de iniciar nossa aula eu peço que vocês nos ajudem a fortalecer nosso projeto, curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal, tá certo? Então, pessoal, como eu mencionei há pouco, nossa aula de hoje ela é uma aula que versa sobre o conceito de matriz, na realidade uma introdução de alguns conceitos básicos, certo? Bem, por que nós vamos estudar matrizes? Na realidade, a matriz é um conceito matemático que é uma espécie de tabela, uma tabela, digamos assim, especial, Então, matematicamente, essa é a definição que eu melhor utilizo, que eu mais gosto de utilizar quando a gente trata de matrizes, que diz o seguinte, que uma matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas, no formato MN, onde M representa o número de linhas, horizontal, e N o número de colunas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma matriz, ou seja, uma tabela organizada 2 por 3, ou seja, é uma tabela organizada que tem duas linhas, a primeira linha, a segunda linha, horizontal, e 3 colunas, tá certo? Ou seja, 3 estruturas verticais, tá certo? Então, assim, só para a gente frisar um pouco, então o número de linhas aqui, M, é igual a 2, e o número de colunas, N, é igual a 3. Tá bom? Então, a função das matrizes, ela é relacionada a dados numéricos. E daí a gente já pode perceber que tem várias aplicações e é muito importante, não só para matemática, Então, por isso que o conceito de matriz ele expande, ele é importante tanto para a matemática quanto para inúmeras áreas do conhecimento, e em especial para vocês da informática que vão usar conceitos relacionados a matrizes em programação, enfim, outras disciplinas que exigem o conceito de tabelas organizadas. Bem, então, pessoal, qual é a forma de se representar uma matriz, Então, assim, a representação de uma matriz, nós partimos de uma convenção, ou seja, convencionou-se que na representação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barras. Então, por exemplo, a matriz anterior, ela está entre parênteses, é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Já essa matriz aqui, B, 3 por 2, ou seja, ela é uma matriz que tem 3 linhas, 3 linhas e 2 colunas.
E aí ela está sendo representada por colchetes, né? Então esse aqui por parênteses, aqui por colchetes. Bom? E também pode ser representado por barras. Por exemplo, essa matriz aqui C, 2 por 2, né? Que é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, né? Ou seja, duas representações horizontais e duas representações verticais. Então, a representação de uma matriz, nós convencionamos que é exatamente essa tabela aqui que pode ser inserida, né? Pode conter dentro dela números reais e pode estar dentro de parênteses, de colchetes ou de barras, tá bom? Então, vamos aqui para o primeiro exemplo, para que vocês entendam. Por exemplo, essa questão diz o seguinte, ó, uma loja apresentou a seguinte tabela de vendas de 2 determinados tipos de calçado no primeiro quadrimestre de 2020. Dessa forma, converta a tabela em uma matriz e apresente suas características. Então aqui eu tenho vendas, aqui o calçado 1, né, calçado 2, e eu tenho os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. O que é que acontece? Eu tenho números aqui, no caso números naturais, né, que representam as vendas. Uma tabela pode ser de números reais, não tem problema. Então assim, por exemplo, o que é que esse 50 me diz? Me diz o quê? Que o calçado 1 em janeiro, né, teve uma venda de 50 unidades, em fevereiro 30 e assim sucessivamente. Então, a partir de uma tabela como essa, nós podemos tirar inúmeras informações. Só que o que é que acontece? Nós precisamos fazer alguns tipos de operações. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é exatamente transformar uma tabela convencional como a nossa, né, que nós vemos em estatística, enfim, né, em uma matriz. Então, na realidade, o que é que eu vou fazer? Numa matriz, eu vou pegar as partes ou os números reais e colocá-los, né? Nesse caso, eu escolhi parêntese, mas, professor, poderia ser outra representação? Poderia ser colchete ou barras, né? Então, essa aqui é a representação matricial dessa tabela, e é uma tabela que tem quantas linhas? 2 linhas, porque tem 2 calçados. E quantas colunas? 4 colunas. Então, uma matriz M2, N igual a 4. Isso é apresentar as características básicas, tá certo? Bem, apresentadas as características básicas, nós vamos agora para os elementos de uma matriz. E aí, assim, eu vou primeiro partir de uma observação. Os elementos de uma matriz são organizados de maneira lógica, com o objetivo de facilitar a consulta dos dados. Então, imagine você que a gente pode, e aí na maioria dos nossos exemplos, nós vamos usar matrizes pequenas, 2 por 3, 3 por 3, 2 por 2, enfim. Mas se nós formos tratar, por exemplo, de um programa de computador, de um aplicativo, pode ser que as matrizes desenvolvidas nesse programa, elas sejam da ordem de 50 por 50, 100 por 100, enfim. Então, nós precisamos criar, né, uma maneira lógica com o objetivo de facilitar a consulta dos dados. Por isso, numa matriz M por N, né, M linhas, N colunas, eu vou definir o elemento dessa matriz, cada elemento, como elemento AIJ. O que é esse elemento AIJ? É o número real que se encontra na linha I, né, e na coluna J, ou seja, uma matriz do tipo M por N é composta por elementos A e J, em que I representa o número da linha e J o número da coluna. Professor, o senhor pode exemplificar? Claro. Então, considerando a nossa primeira matriz, por exemplo, quem é o elemento A11? Ou seja, é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, nessa matriz A1, e aí olha só, muitas pessoas leem A11. Está errado? Não está errado, né? Mas a leitura formal, digamos assim, é assim, A11, porque eu tenho que falar o número da primeira linha, o número da linha e o número da coluna. Nesse caso, quando eu leio A11, eu estou entendendo que é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, tá certo? E esse A1 é 3 por quê? Bem, exatamente porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Ah, professor, se eu quisesse o elemento A23,
A23, não tem problema, né? Mas eu prefiro A23, ou seja, é o elemento que está na segunda linha, na terceira coluna. É 7? É 7, né, professor? O que é a segunda linha? Terceira coluna, o cruzamento das duas, exatamente o número 7. Certo? Então vamos aqui para um exemplo. Dada a matriz A, abaixo, né? No caso eu coloquei aqui do lado para facilitar as contas, que é a nossa matriz que a gente está usando como exemplo, A23, de 2 linhas e 3 colunas. Calcule. Então, olha só, olha essa primeira expressão aqui. Eu tenho A21 mais 5 vezes A12 menos 2 vezes A23. Bem, então, a primeira resposta que ele quer, o valor dessa expressão, vou chamar de S, né? Quem é o A21? Ou seja, está na segunda linha e na primeira coluna. Então, A21 é menos 1. Quem é A12? Está na primeira linha e segunda coluna. A12 é 4. Quem é A23? Né? Nós já vimos que é 7. Então, basta que eu substitua os valores. Então, S vai ser menos 1 mais 5 vezes 4 menos 2 vezes 7. Ou seja, S vai ser igual a 20, né? Menos 14 menos 1 menos 15. 20 menos 15, 5. Então, a resposta dessa expressão a partir dessa matriz é 5. Letra B. 3 vezes A11 mais A13 menos A22. Então, expressão mais simples. Qual o valor de A11? 3. A13, ou seja, está na primeira linha e na terceira coluna. É 10. A22 está na segunda linha e na segunda coluna, ou seja, 5. Então, S é igual a 3 vezes A11 mais A13 menos A22. Substituindo os valores, vai ficar 3 vezes 3 mais 10 menos 5. Ou seja, 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 10 dá 19. Então, fica 19 menos 5. S igual a 14. Certo? Espero que vocês tenham compreendido o exemplo 2. Tá bom? Agora, nós vamos para uma outra variante. A partir desse exemplo 3, com outra forma de se aplicar esse conceito que a gente acabou de ver. O enunciado é o seguinte. Construa uma matriz B, 3 por 2, a partir das seguintes, da seguinte relação de existência. O que é uma relação de existência? É uma expressão utilizada para determinar os termos da matriz, ou seja, A e J vai ser igual a I mais J nesse caso. Então, a primeira coisa que a gente faz, professor, constrói a matriz. Ou seja, a matriz é uma matriz 3 por 2 de 3 linhas e de 2 colunas. Quais são os termos? A11, A21, A31, A12, A22, A32. O que é que nós vamos fazer agora? Calcular os valores dos termos, usando a relação de existência. Por exemplo, A1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 mais 1, que é 2, porque A e J é I mais J. Bem, A21, 2 mais 1, que é 3. A31, 3 mais 1, que é 4. A12, 1 mais 2, que é igual a 3. A22 é 2 mais 2, que é igual a 4. E A32, 3 mais 2, que é igual a 5. Logo, a matriz que é pedida nesse exemplo 3 é essa matriz B, 3 por 2, de elementos 2, 3, 4 na primeira coluna e 3, 4, 5 na segunda coluna. Tá certo? E aí nós vamos para o último conceito de hoje, que é o conceito de igualdade entre matrizes. Tá bom? Nós vamos partir de um pressuposto. Que pressuposto é esse? É exatamente o pressuposto dos elementos correspondentes. Bem, professor, o que é um elemento correspondente? Então, elementos correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição em diferentes matrizes. Bem, elementos correspondentes não necessariamente são iguais. Eles só ocupam a mesma posição. Ou seja, então vamos pegar aqui essa matriz A, 3 por 2, de elementos 1, 0, 1, 0, 0, 1. E essa matriz B, também 3 por 2, de elementos menos 1, 3, 1 e 2 e 4 e menos 1. Quem é o elemento A1 da matriz A? A1, primeira linha, primeira coluna, ou seja, A1 é 1.
Quem é o elemento B1? B11 vai ser o quê? Menos 1, porque é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Esses elementos A1 e B1 são o quê? Correspondentes, né? E quem é o elemento A21, ou seja, da segunda linha da primeira coluna, também é 1. Quem é o elemento B21, ou seja, da segunda linha da primeira coluna de B, também é 1. Nesse caso, A21 e B21 são correspondentes. E aí a observação que eu faço é que elementos correspondentes, eles podem ser iguais, como nesse caso aqui, mas também podem ser diferentes, tá bom? Então, vamos para a definição de igualdades ou igualdade entre matrizes. Definição é o seguinte: se eu tenho duas matrizes A e B do mesmo tipo, M por N, ou seja, duas matrizes só são iguais se elas forem do mesmo tipo, ou seja, terem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, se eu tenho duas matrizes A e B do mesmo tipo, né, elas vão ser iguais se e somente se os elementos correspondentes são iguais. Ou seja, para todo A e J da matriz A e todo B e J da matriz B, eles vão ser iguais sempre, A e J e B e J, para quaisquer que sejam I e J, ou seja, para todos os elementos das duas colunas. Então, uma matriz A ela só é igual a uma matriz B se todos os seus elementos correspondentes forem iguais, tá? E aí nós vamos para o exemplo 4. Calcule os valores de x e y para que as matrizes A e B sejam iguais. Bem, qual é a ordem dessa matriz? Ou seja, qual é a expressão dela? Ela é A2 por 2, ou seja, ela tem duas linhas e duas colunas. E a matriz B também é 2 por 2, ou seja, ela tem duas linhas e duas colunas. Então, nós conseguimos satisfazer a primeira condição para que as matrizes sejam iguais, que é ter o mesmo M e o mesmo N. Pronto, agora nós vamos para a expressão. Por exemplo, esse elemento aqui, A1, é igual a B1? E ambos são 1, né? E aqui, 2, né, que é o elemento A21, é igual a 2, que é o elemento B21. Então, aqui a primeira coluna, ok. Para que as matrizes sejam iguais, a segunda coluna de A, né, os elementos dela tem que ser iguais aos elementos da segunda coluna de B. Logo, 3x mais 1 tem que ser igual a 10 e 4y menos 2 tem que ser igual a 6. Então, essa questão, a resolução dela consiste em nós montarmos equações e encontrar os valores das incógnitas. Professor, vai sair direto? Como aqui, ó, por exemplo, 3x mais 1 igual a 10, né? 1 está positivo, passa negativo, então 3x é igual a 10 menos 1, ou seja, 3x é igual a 9, ou seja, x é igual a 9 sobre 3, então x igual a 3. Né? E no caso do outro elemento, 4y menos 2 igual a 6, 2 está negativo, passa positivo, vou ter que 4y é igual a 6 mais 2, que é 8, ou seja, y é igual a 8 sobre 4, y é igual a 2. Beleza. Essa é a resposta da questão. Então, os valores das incógnitas são x igual a 3, y igual a 2. Professor, então as equações vão ser diretas? Não e nem sempre. Por quê? Porque pode ser que a expressão ela venha direta, ou então pode ser que na comparação das matrizes você se depare com um sistema de equações de segunda ordem, por exemplo, um sistema linear, tá certo? Que foi esse que vocês estudaram no ensino fundamental. E aí você vai ter que resolver o sisteminha, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Na nossa turma do Google Classroom já está disponível uma lista de exercícios que versa sobre os assuntos que nós abordamos. Espero que vocês tenham um bom trabalho e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente, tanto no WhatsApp que está disponível no plano de ensino, quanto no fórum ou no mural de nossa turma no Classroom. Até a próxima. Um abraço a todos.